Olá, eu me chamo José Manuel, médico veterinário e sinófilo. A gente vai começar falando sobre raças de cachorro e inclusive as indicações de algumas raças para quem vive em apartamento ou em ambientes onde a gente tenha pouco espaço. A escolha de um cachorro para fazer parte da família nunca é uma escolha fácil, A gente não sabe se vai adotar, se vai comprar o cachorro. Uma das coisas que a gente sempre fala e num primeiro momento eu diria que é muito importante que seja dito é que adquirir um animal, adquirir um cachorro para uma criança ou para um pré-adolescente que quer um cachorro, que quer conviver com um cachorro, precisa ser muito pensado. Às vezes a gente tem aí épocas de presentear, então aniversários ou Natal, e as pessoas acham uma boa ideia dar animais de estimação. E assim, isso nunca é uma boa ideia porque na verdade é um planejamento a longo prazo. E aí muitas vezes o que acontece nessas famílias é que às vezes essa criança ao longo do tempo cresce, muda de ideia, ou você tem um pré-adolescente que depois vai passar numa faculdade, sair de casa, e o cachorro acaba ficando sempre para os membros mais velhos da família. Invariavelmente o animal fica com os pais dessa criança. Então a escolha de um animal de estimação ou um cachorro, ela precisa ser pensada sempre a longo prazo. Dito isso, entre comprar e adotar, eu acho que a gente tem coisas boas e coisas complicadas independente da escolha. Os cães que a gente adota, se forem filhotes, muitas vezes são cães que não são de raça definida e por conta disso a gente não tem ideia do temperamento, da aptidão, do tamanho e do tipo de pelo. Então a família que adota um cachorrinho, filhote, ela precisa estar preparada para todas essas adversidades, um pouco mais complicado porque a gente não sabe se esse cachorro é medroso, se ele vai ser bravo, a gente não sabe se esse cachorro vai ficar muito grande, pequeno, necessidade de exercício para isso, a gente não sabe se esse pelo é um pelo duro, se é um pelo que tem subpelo e solta muito pelo, se é um pelo curto e também solta muito pelo, e obviamente a gente não tem noção da condição genética e de carga de doenças que existem aí congênitas, que podem vir com esse animal. É muito legal adotar, a gente sempre orienta, recomenda, participamos de alguns processos de adoção, mas a família que vai adotar um cão, ela precisa estar mais preparada do que a que escolhe uma raça específica. E aí, obviamente, a gente estimula mais ainda a adoção de cães mais velhos. Os cães mais velhos, eles já têm o tamanho, o tipo de pelo e o temperamento formados. Então, adotar cães adultos ou cães que já sejam aí seniores é muito legal, é muito melhor como adoção, no sentido de ajudar esses bichos sem lar e obviamente facilita a vida do adotante por ele já conhecer o perfil do animal. Se a gente for falar em compra, aí as possibilidades são realmente infinitas, Então adquirir um cachorro de raça faz com que a gente antes já possa pesquisar bastante, estudar bastante para tentar minimizar os problemas. Então, para quem vive em apartamento, em ambientes reduzidos e que trabalha o dia todo, precisa selecionar raças que se adaptem bem a isso, ou senão ela vai ter que tomar algumas medidas aí para que esses cachorros também não tenham nenhum tipo de diminuição aí do grau de atividade, supressão de comportamentos naturais e tudo mais. Então, num primeiro momento, a gente tem algumas raças que funcionam bem para apartamento e, obviamente, cada uma delas tem vantagens e desvantagens. Os cães que não soltam pelo costumam funcionar bem, Então, o Poodle, o Bichon Frise, o Schnauzer, esses cachorros de pelo que precisa ser tosado, eles não têm um tamanho muito grande, têm uma necessidade de exercício bastante reduzida e obviamente não soltam muitos pelos pela casa, isso facilita bastante. São cães que precisam de alguma atividade física e mental, então assim, ficar sozinho o dia inteiro não é bom para nenhuma dessas raças, ou se tem alguém em casa, ou as pessoas da casa vão revezando, ou tem-se que procurar também algum tipo de atividade até oferecida já no mercado e bastante conhecida.
Normalmente esses cachorros precisam de alguns dias em creches, né, ou daycares, como a gente costuma chamar, e isso faz com que esse cachorro tenha atividade física e mental e minimize os problemas de ficar restrito só para dentro do apartamento. Mesmo assim, é muito importante que esses cachorros saiam para a rua para sentir cheiros, para escutar ruídos, para socializar com pessoas e outros cães e até para fazer a atividade física. Tirando essas raças, a gente costuma indicar aqueles cachorros que também são pequenos e pouco destrutivos, que aí já podem soltar um pouco mais de pelo, mas que funcionam muito bem para o apartamento. Então assim, o Chihuahua, e principalmente o Chihuahua de pelo longo, é um cachorro muito pequeno, que se adapta bem à vida indoor, né, que a gente fala, dentro dos domicílios. O Shih Tzu também é um cachorro que não é muito destruidor de móveis, tem uma necessidade física aí de atividade pequena e que também vão funcionar bem se puderem ser introduzidos aí em daycares e passear com os seus tutores na rua com muita periodicidade. Existem também alguns outros cachorros de raças menos conhecidas, né, no Brasil. Então o próprio Lebrel italiano, que é um mini galgo, são cachorros bastante amorosos, são cães bem pequenos, que tem um pelo curto que solta, mas que não incomoda tanto pela pouca quantidade de cobertura de pelo que eles têm. E são cães que são muito sociáveis, muito fáceis de lidar e educar. Além disso, vocês têm outros cães que também funcionam bem, como por exemplo o Shin japonês, o próprio pequinês. A gente tem também raças de pelo duro, como o Griffon de Bruxelas, né? Esses cães eles são bem pequenininhos, são cães que se adaptam bem, mas ele tem a necessidade aí, de atividade física também. O fato, e aí englobando alguma dessas raças, é que vocês precisam entender que todos os cães precisam interagir com os seres humanos, precisam interagir com outros cães, precisam ter algum grau de atividade. E essa é uma responsabilidade que não pode ser negligenciada. Toda vez que a gente quiser deixar um animal sozinho, né, um cão sozinho dentro de casa, sem supervisão, sem interação social, a gente está sem dúvida nenhuma suprimindo alguns comportamentos, estimulando outros que muitas vezes são ruins e trazendo algum grau de sofrimento para esse indivíduo e para esse membro da família. Tá? Então, a escolha de um cachorro ela é muito importante porque dentro dos animais de estimação, né, os pets que a gente fala, esses cães, esses animais, né, então os cães, eles trazem muito, eles entregam muito para a família, para casa, mas eles também exigem bastante.